Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, minha irmã, meu irmão. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, dando continuidade ao curso de liderança. Hoje nós vamos estar falando sobre administração do seu grupo, amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá um joinha, em nome de Jesus, amém? Vamos para o estudo. Não existe um ministério bem sucedido sem uma boa administração. Nada acontece ao acaso. Para tudo devemos ter uma estratégia. Leia Lucas 14, 28 ou 33. Vamos estudar um ponto essencial para um ministério bem-sucedido, pois aquele que inicia uma obra sem se preparar primeiro está fadado ao fracasso. Como nós podemos estar nos preparando para um ministério? Vamos dar algumas sugestões que poderão ser muito úteis em sua vida como líder. Amém? Letra A. Ter sempre a consciência da natureza da obra que você está realizando. Muitos líderes se esquecem que estão militando em uma obra espiritual. Lidar com o mundo espiritual não é brincadeira. Sempre devemos nos precaver contra as artimanhas de Satanás. Então, irmão, primeira coisa, não é empresa, não é quartel, é uma obra espiritual, algo sobrenatural, é a igreja, é o reino de Deus e, como nós vamos ver aqui no próximo parágrafo, o diabo não está satisfeito com aquele que está fazendo a obra de Deus, amém? O diabo nunca vai estar satisfeito com aquele que faz a obra de Deus. E por este motivo vai procurar um meio pelo qual possa te derrubar. Nunca subestime o seu adversário, pois ele é astuto e sagaz. Faça um exame introspectivo, algo dentro da sua mente, do seu coração. Veja quais são os pontos fracos no que tange a vida espiritual, a sua vida espiritual, quais são os pontos fracos, quais são as brechas, e procure o quanto antes fazer uma mudança. Peça auxílio ao Espírito Santo para esta obra interior. Peça auxílio ao Espírito Santo para que venha te ajudar a fazer essa reforma interior no seu íntimo, E procure o quanto antes fazer uma mudança. Peça auxílio ao Espírito Santo para fazer essa obra interior, pois ele sempre estará pronto a te guiar, Dá uma lida lá em João 16:13. Então, irmãos, tampar as brechas, Eu lembro muito lá de Noé, Deus manda Noé fazer a arca e fala com Noé, betuma a arca por dentro e por fora, amém? Não é só o que é de fora para dentro que vem te atingir, mas também aquilo que é de dentro para fora pode te prejudicar também. Então, você tem que betumar de fora para dentro e de dentro para fora. Amém? Depois nós vamos estar falando mais sobre isso. A obra a qual estamos engajados é de natureza espiritual. E por este motivo, devemos estruturar o nosso espírito. Uma vida de oração, leitura da palavra e reflexão. É primordial para aquele que milita na obra de Deus. Então, irmãos, uma vida de oração, leitura da palavra e reflexão. Refletir na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Isso é de suma importância. Se você realmente quer fazer a obra do Senhor, você tem que meditar. Não é ler a Bíblia como se lê um livro ou como se lê algo normal, corriqueiro na sua vida. Mas meditar na palavra de Deus. Amém? Ali ruminar, Ruminar. Os animais ruminantes, Eles colocam o alimento num reservatório, ali próximo ao estômago, ou no estômago, e jogam para a boca de novo, e mastigam de novo, ruminam, e aí jogam para o estômago. É interessante, para tirar o máximo possível de absorção daquelas proteínas ali, ou daquilo que aquela planta, na verdade, ela tem para oferecer. Assim também nós devemos fazer, estar ali ruminando, tirando o máximo que nós podemos da palavra de Deus ali, meditando, guardando a palavra no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos estar firmes
porque a obra que nós estamos lidando e militando é uma obra espiritual. B. Sempre procurar ter o máximo de conhecimento sobre a obra que você vai liderar. Como é que você vai liderar uma coisa que você não tem noção do que é, né? No trecho de Lucas que vimos acima, Jesus nos ensina acerca da providência. Quando assumimos ou vamos assumir um ministério, seja ele qual for, devemos analisar quais as condições que ele se encontra. Amém? Na parábola a qual demos, por exemplo, Jesus nos ensina a planejar os nossos atos. Só podemos iniciar uma obra quando possuímos todos os relatórios possíveis sobre a sua atual situação. Devemos ter a consciência de que, embora seja uma obra espiritual, é realizada no mundo físico, né? Nós estamos vivendo no mundo físico. Por este motivo, saber os recursos materiais, financeiros, humanos, espaço físico, etc., é primordial. Então, saber que equipe você vai trabalhar, as pessoas que estão disponíveis para fazer o trabalho, se o departamento ou a igreja tem finança, quanto tem, como não tem, se tem dívida, tem que pagar alguma coisa, está devendo alguma coisa, está comprometido de alguma outra maneira, né? Se tem espaço para guardar material, para se reunir, para fazer ensaio, se a igreja, se tem uma sede própria, se não tem, se tem que pagar aluguel. Tudo isso é importante para que você possa estar fazendo a obra direito. Se assumir, assumir isso aqui é complicado. Então você tem que ter, de fato, o conhecimento de como a coisa está e o que você vai estar fazendo ali, em nome de Jesus. Amém? C. Saber utilizar seu material humano. Isso é importantíssimo. Um líder deve saber encaixar os seus valores humanos disponíveis nos lugares certos, buscando sempre compreender a natureza, ou seja, a personalidade de cada pessoa. Infelizmente, existem pessoas que não estão e nunca estarão prontas para liderar. Não tem jeito. Simplesmente por não possuírem um chamado para a liderança. Por este motivo, não conseguem conviver bem com o sucesso dos seus liderados. Tem gente, que a pessoa começa a ascender um pouco, a pessoa vai lá e apaga ela, ou derruba ela, ou humilha ela. Por quê? Porque não quer que ninguém apareça mais do que ela. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos aí para formar discípulos, para fazer com que as pessoas que nós estamos ensinando, liderando, uma hora possam estar assumindo o nosso lugar, ou outro lugar diferente, ou fazer obras maiores dessas, né, dessas que nós fazemos. O que Jesus falou? Vocês vão fazer obras iguais e maiores dessas que eu faço aí, pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então, irmãos, não se preocupe quando alguém está crescendo. Fique feliz com essa pessoa. O seu trabalho que está fazendo essa pessoa crescer ali, abençoar, ou só a influência do seu ministério que está fazendo essa pessoa ser uma bênção. Amém? Agora, tem gente que não nasceu para ser líder, não vai ser líder de jeito nenhum. Por mais que alguém queira enfiar pela goela abaixo aquela pessoa como líder ali, não vai ter jeito. Então, aí é brigar com Deus, né? Mas a pessoa que é líder, tem uma chamada para líder, não fique preocupado. Deixe as pessoas crescerem, invista. Vendo que a pessoa está crescendo, invista, né? E indique essa pessoa, pastor, essa pessoa aqui é muito boa, a gente pode usá-la de uma maneira melhor. Saber usar o material humano. Saber pegar aquela pessoa explosiva, colocar no local certo, aquela pessoa mais calma, colocar no local certo. Saber movimentar as suas peças, né, no tabuleiro, para que você possa estar vencendo. Vai ser algo maravilhoso. É só saber administrar isso. Por isso que já fala administração, né? Você saber organizar, administrar, isso é importantíssimo. O verdadeiro líder chamado por Deus se alegra com o crescimento de todos do seu grupo. Incentiva, ajuda e procura encaixar as pessoas aonde elas vão crescer mais. Nunca devemos esquecer que a obra é de quem? De Deus, não é nossa. Quanto mais você delega poder, mais poder você tem. Se você concentra poder,
o poder, aquele poder está concentrado ali, confinado em você. Se você delega poder, você já não é mais líder, você é líder de líderes. Então você amplia o poder. Então o poder é para ser ampliado e não para ser confinado. Guarda isso na sua mente aí, que isso vai te ajudar em tudo na sua vida. Amém? D. Um líder deve ter sempre uma mente aberta. Amém? Um homem de Deus deve ter a mente aberta. Não que ele deva absorver tudo que vem à sua frente, mas ele deve saber lidar com todo tipo de situação, sem extremismo e desespero. Tem que saber lidar. Calma aí, deixa eu entender isso, né? Isso é importante. Uma pessoa bitolada não pode liderar, não pode lidar com situações inusitadas, pois vai levar as suas recomendações ou decisões para o lado pessoal, dificultando assim a solução do problema. Cada problema, uma solução diferente. Cada situação tem que ser analisada separadamente, não tem uma cartilha. Eu lido com isso aqui assim. Não. Cada caso é um caso, nós temos que ter a mente aberta e saber compreender as coisas, né? Ter conhecimento sobre um assunto não é concordar com ele, e sim é estar preparado para lidar com qualquer problema relacionado a este assunto. O conhecimento é uma ferramenta fundamental na vida de um líder. Você, como líder, tem a obrigação de ser uma pessoa esclarecida e sintonizada. Então, como é que está a sociedade que nós servimos ao nosso redor? Nem? Você vai estar lidando ali com pessoas que têm problema de homossexualismo, pessoas que têm problema de drogas, pessoas que têm problemas familiares, pessoas que têm problema de divórcio. Então, você tem que concordar com isso? Não. Mas você tem que saber lidar com isso, saber lidar com as pessoas, não matar a pessoa, trazer a pessoa para que a pessoa seja tratada, para que a pessoa seja curada, para que a pessoa seja amparada. Amém? Então, o que acontece? É assim que a coisa funciona. A gente não pode ser bitolado a todo... vai para o inferno. Não, calma. Vamos analisar isso aqui. Quer ajuda? Não, quero ajuda, eu quero mudar, eu preciso. Então nós vamos ajudar, nós vamos estar aqui. Tá? Isso aí que você faz de fato é errado. Mas Deus, ele tem poder para transformar, para libertar, para mudar a sua vida. E está fazendo a obra do Senhor. Amém? O mundo à sua volta não pode lhe ser estranho. Você tem que entender o que está acontecendo ao seu redor, né? Você deve compreendê-lo bem e saber lidar com ele. Pois, embora não façamos parte dele, dá uma lida lá em João 17,14, vivemos nele. Dá uma lida lá em João 17,15 ao 17. Amém? Então, compreender o mundo não é aceitá-lo. Entender determinado assunto não é compartilhar ou dizer que aquilo é certo. Amém? Então, bitolado não consegue liderar. Amém? Letra E. Um líder deve saber administrar o seu tempo. Olha, é o bem mais precioso, né? É o tempo. A obra de Deus, de fato, deve ser a obra da sua vida. Isso aí é chover no molhado, né? Falar isso aí. Mas não podemos ignorar o fato de que a obra de Deus não se resume à igreja e às atividades concernentes a ela. A obra de Deus não está confinada à igreja, gente. Não está confinada à igreja física. Você é a igreja onde você está. Amém? Devemos procurar administrar o nosso tempo, de modo que possamos cuidar não só da igreja, departamentos, secretarias, etc., mas também de nossa família e de nós mesmos. Você tem uma hora que você tem que dar uma parada, uma respirada. Você tem que ter uma válvula de escape. Amém? Não é errado você ter um hobby, não é errado você ter uma válvula de escape, não é errado você gostar de ter um certo tipo de atividade. Não é errado. Você não pode substituir isso pela obra de Deus. Mas isso não é errado, você tem uma vida. Amém? Você tem uma vida. Como cuidamos bem da obra de Deus se não cuidamos
bem da nossa casa ou de nós, hein? Sair com o seu cônjuge, né? Para almoçar de vez em quando, para passear, para esfriar a cabeça, para ter um relacionamento familiar com sua família, né? Tudo isso é importante, muito importante e faz parte da vida cristã. Não podemos menosprezar a nossa família. Antes de fazermos parte de uma igreja, fazemos parte da nossa família. Quando você nasce, você faz parte de uma família, hein? Você já nasce numa família. Então, você não menospreza a sua família, você convive com a sua família. Devemos separar tempo para nossos filhos, irmãos, carnais e, em especial, para nossos pais e cônjuges. Se você não é um bom filho, cônjuge, irmão, pai, como poderá ser um bom líder? 1 Timóteo 3, 4, 5. Se você não é o exemplo para a sua casa, para a sua família, como é que você vai ser exemplo para os outros, gente? Como é que você vai liderar alguém? Não dá. Não dá. Tudo na Bíblia, eu costumo dizer que tudo na vida cristã, tudo na Bíblia tem um processo, né? E esse processo é você ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão. Amém? Temos que separar até mesmo tempo para nosso lazer. Isso é fundamental, gente. Pois isso é saudável. Há horas que você momentaneamente deve se afastar de seus afazeres para cuidar um pouco de você. Sempre cuidamos muito dos outros. Devemos também cuidar de nós. Tem hora que você tem que dar um stop. Amém? Para, dar uma respirada e continua de novo. Nunca parar de se aprimorar. Isso aí é fundamental. Você, como líder, deve sempre estar em processo de aprimoramento. Como assim? Nunca devemos deixar de adquirir conhecimento. Quando achamos que já sabemos tudo, colocamos um ponto final em nossos recursos. Um bom líder deve sempre estar se aprimorando, lendo bons livros, participando de palestras, fazendo cursos, etc., pois assim sempre estará atualizado. Como trabalhamos na obra de Deus, devemos nos esforçar para sempre darmos o melhor de nós, mesmo que os recursos financeiros muitas vezes não nos permitam, participar de muitos eventos relacionados à educação. Podemos nos dedicar à leitura, pois além de ser um recurso barato e muito versátil, além de ser um recurso barato, é muito versátil. Pois podemos ler na condução, no horário do almoço, nos momentos de folga, etc. De fato, a leitura transforma as pessoas. Então, irmão, quando você começa a ler, seu vocabulário fica mais amplo, né? Você começa a ter uma cultura, uma paz interior, você começa a ter um posicionamento diferenciado, né? Com as pessoas, tudo começa a mudar. O posicionamento da pessoa muda, o comportamento muda, a maneira como você vai lidar com isso, porque o conhecimento, irmão, ele começa a transformar a nossa vida. Você, quando se enche de conhecimento, é totalmente diferente. Então, irmãos, não deixe nunca de se aprimorar. Lê bons livros. Hoje em dia tem internet aí, você baixa e-book aí, né? Começa a ler no seu celular mesmo. E tudo é bom. A revista da Escola Dominical, tem revista da Escola Dominical aqui em cima. Aqui. Revista da Escola Dominical. Às vezes até revista da Escola Dominical antiga, boa. Tá sem nada para ler? Pega aquela revista da Escola Dominical de 2, 3 anos atrás, com um assunto bacana. Dá uma aprimorada, dá uma estudada. Meu Deus, coisa boa demais. Amém? Então, irmãos, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos estar falando sobre o chamado verdadeiro. Vai ser maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.